Olá! Vamos continuar a aprender como construir diagramas de classes por meio da análise textual? Em vídeo anterior, nós vimos alguns passos para a construção do diagrama de classes, que tem por objetivo apresentar as entidades, que são as classes, que compõem o nosso sistema, os dados sobre essas entidades, que são os atributos das classes, o comportamento delas, o comportamento das entidades, que são as nossas operações ou os métodos das classes, e como elas se relacionam, que são as associações entre as classes. Bom, no vídeo anterior, nós focamos na identificação das entidades e das associações. E para isso, utilizamos os seguintes passos, que primeiro foi identificar os substantivos, depois excluir os substantivos repetidos ou que representam a mesma entidade. E aqui, então, é necessário uma abstração, saber com determinada palavra, um determinado substantivo, está se referindo a uma entidade. Bom, depois, separar os substantivos que representam objetos, que são então as entidades do nosso sistema, dos substantivos que representam características de objetos, que serão os atributos. Em seguida, identificamos os relacionamentos entre as classes. Identificamos os verbos para quê? Para pegar eles e atribuir ações como métodos, operações nas classes. Bom, e então, analisando o contexto que nós fizemos no último vídeo, era aquela ferramenta de blog em que o dono ele pode escrever uma nova publicação, ele pode salvar a publicação como rascunho, ele pode postar uma publicação. Enquanto o leitor, ele pode ler uma publicação e postar comentário. E construímos o seguinte diagrama de classes, em que nós temos o usuário, que é dono de um blog. O blog ele vai ter um conjunto de postagens realizadas ali dentro, então ele pode escrever e publicar nova mensagem, ou ele pode escrever e salvar como rascunho para posterior edição. Os usuários podem também comentar, que são os leitores, comentar na determinada postagem do blog. E então é possível que um usuário poste um comentário a uma mensagem. E a mensagem, a postagem, ela pode conter texto, imagens e vídeos. Construímos esse diagrama por meio da análise textual de um texto que descrevia o blog. Entretanto, ele é um texto parcial e mais informações podem ser obtidas com o restante da descrição desta ferramenta blog. Vamos lá, então, melhorar esse diagrama considerando novos trechos de texto? Bom, então considere o seguinte trecho. Cada blog deverá ter a data da criação, ou seja, quando o dono solicitou a criação daquele espaço virtual. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer é identificar os substantivos. Então, no caso aqui, é blog, data, criação. Dono, criação e espaço. Bom, então, identificados os substantivos, vamos analisar, vamos remover os que são redundantes, ou que estão aparecendo, que já apareceram no texto anteriormente, que no caso é blog e dono, porque nós já temos classes que representam essas entidades. Bom, e criação, que aparece duas vezes nessa frase. Então, nós temos data da criação. Mas é importante salientar que criação aqui está qualificando a data. Em qual sentido? Não é qualquer data, e sim a data específica, que é a data da criação daquele blog. Então, aqui ela é um conjunto junto. Bom, agora nós temos que pensar o seguinte. Data da criação. Vale a pena ter uma classe que representa a data da criação? Data da criação é uma entidade do mundo externo? Ou ela é um atributo de uma classe?
Então, aqui por meio dessa frase, é possível identificar, olha, cada blog deverá ter a data da criação. Então, nos aproxima de uma característica do blog, que é ele ter uma data de criação, né? Então, nós podemos adicionar data de criação, né, para o nosso blog, para a entidade blog. Então, aqui nós incluímos data criação, um atributo para blog. Bom, definimos ele como privado, para que então garantir o encapsulamento. E para possibilitar que obtenha-se esse dado, nós criamos o método getDataCriação, que então vai retornar esta data para quem solicitou. Vamos analisar um outro exemplo? Então vamos continuar com o texto. Cada mensagem postada deverá ter a data em que a publicação foi realizada. Consegue identificar os substantivos? Então, mensagem, data, publicação. Bom, mensagem e publicação se referem à mesma coisa, correto? Que é a nossa postagem. Então, nós vamos descartar. E temos, então, a data, né? Mas a gente quer uma data qualquer? Não, né? Nós queremos a data de publicação. Bom, data de publicação faz sentido? Ela representa uma entidade do mundo? Não, né? Ela nos parece mais como um atributo referente à mensagem, referente à postagem. Bom, então aqui, data de publicação vai ser um atributo da classe postagem, porque é a data da criação da mensagem, data da criação da mensagem, da postagem. Bom, então vamos lá? Então aqui nós temos agora, então, postagem e vamos incluir o atributo data publicação, respeitando as regrinhas, né, de nome de atributos e definindo a visibilidade, que é privada para garantirmos o encapsulamento. E eu disse aqui que era do tipo date, né, que é uma data em inglês. Bom, além disso, já que está encapsulada, certos momentos da nossa aplicação vai ser necessário obter a data da publicação. Nós vamos ter que perguntar a postagem, qual foi a sua data de publicação? Então, nós vamos precisar aqui do método getDataPublicação. Então, aqui foi definido o método getDataPublicação com a visibilidade public, público, né? E ao ser chamado este método, retorna um objeto do tipo date. Estão compreendendo? Bom, você deve estar vinculando com a programação. Professor, por que o senhor não colocou o método set aqui? Poderia colocar? Poderia colocar. Inicialmente eu não coloquei porque quando eu criar uma postagem, eu sei que esta é a data da publicação. Ou quando eu publicar, vai ser então definida a data da publicação dessa postagem. Então, eu não quero deixar com que outros objetos alterem essa data de publicação. Então, eu não disponibilizei o método. Ou então, eu poderia disponibilizá-lo como private. Bom, em seguida, estão compreendidos aqui, né? Nós estamos aqui estendendo o nosso diagrama, né? Vamos a um outro texto. Quando uma postagem for salva como rascunho, deverá ser guardada a data da última edição. Então, vamos identificar primeiro os substantivos, que é postagem, rascunho, data e edição. Ok? Bom, postagem a gente já tem no nosso diagrama, então podemos tirar, né? Rascunho, a gente já até discutiu isso no vídeo anterior, né? Ele representa o estado da postagem em si, né? E nós temos também a data última edição. Então aqui nós vamos na questão da data, que é uma coisa nova que apareceu. Data da edição de uma postagem em rascunho. Bom, neste caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a mesma data de publicação aqui, ok? Quando eu colocar salvar rascunho. Para quê? Para evitar de ficar criando demasiadamente
atributos, né? Se ela foi salva como rascunho, a data da publicação é interna e vai ser considerada a que estiver salvo aqui. Agora, quando ele publicar, a data de publicação se refere ao tempo de disponibilidade, né? Então, aqui eu poderia simplesmente ter trocado por data. Bom, e agora a questão do rascunho. Como é que fica a questão do rascunho? Bom, uma postagem ela pode estar em modo rascunho ou publicada. Então, eu criei aqui uma característica, um atributo para a postagem que vai definir aqui, ó, publicada, e o valor dela é booleano. Se for falso, a postagem ainda não foi publicada. Se for verdadeiro, quer dizer que a postagem já foi publicada. Então, com isso, eu consigo identificar se a postagem está em rascunho ou já está disponível para os leitores lerem. Então, quando eu salvar como rascunho, publicada vai ser falsa. Quando eu publicar, então o valor de publicada vai ser alterado para, o atributo publicada vai ser alterada para verdadeiro. Bom, existe um diagrama que mostra essa sequência lógica que deve ser realizada pelo nosso software. É o diagrama de sequência que nós veremos em vídeos posteriores. Bom, aproveitando mais um exemplo, considere o seguinte texto. Cada comentário postado deverá ter a data em que o comentário foi realizado. Bom, estou observando aqui, nós temos comentário, data, né, e comentário novamente. Comentário está repetido aqui, né, aparece duas vezes, mas já possuímos uma classe para comentário. Então, o que nós temos de novo aqui é a data. A data que foi realizado o comentário. Bom, data, então, temos que pensar, é uma entidade do mundo ou é uma característica de uma entidade? Bom, aqui neste caso, é uma característica da entidade, que é a característica da entidade comentário. Então, ela vai ser colocada na classe comentário. Então, aqui, o que eu fiz? Olha, comentário, então, vai ter uma data publicação, que é um atributo do tipo date. Como eu quero encapsular, eu coloquei em modo privado. Como é um atributo, então aparece aqui no segundo compartimento da classe. Bom, mas nós estamos encapsulando. E se eu precisar obter, por exemplo, a data do comentário para mostrar para o usuário? Como é que nós fazemos? Nós precisamos de um método, né? O método get. Então, aqui eu coloquei get data publicação. Então, quando esse método for chamado, retorna um objeto do tipo date, que é data em inglês. E aqui nós temos que foi disponibilizado como public. Então, esse método é visível a todos os outros objetos com a qual ele está associado. Bom, criei aqui também o método set. Poderia ou não ter criado, vai depender aí do contexto da sua aplicação. Mas aqui eu criei para exemplificar para vocês. Olha, então o método set data publicação é o método que permite alterar o valor do atributo data publicação de um objeto comentário. Para isso, ele recebe como parâmetro um objeto do tipo date, a qual eu vou chamar de data. E ao realizar o processamento, ele não irá retornar informação ou valores. Portanto, eu coloquei aqui como void. E quero que este método seja acessível a outras classes, a outros objetos. Então, eu defini a visibilidade como public. Bom, vamos mais a algum exemplo? Vamos considerar o seguinte. O usuário, para se registrar, deverá informar um nome, sobrenome, sua data de nascimento, um e-mail, definir um apelido, que deve ser único no sistema, e uma senha. Bom, então vamos lá? Quais são os substantivos? Usuário, nome, sobrenome, data, nascimento, e-mail, apelido, sistema e senha. Bom,
Então, considerando esse conjunto de substantivos, né, vamos retirar aqueles que já aparecem no nosso diagrama de classes. São eles o usuário, né, e o sistema não faz muito sentido colocar, né, porque ele é todo o nosso aplicação que estamos modelando. Nascimento, né, ele apenas qualifica a data. Nós não queremos qualquer data, nós queremos a data de nascimento. Então, nós temos nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, apelido e senha. E agora eu lhe pergunto, qual deles são entidades do mundo e quais deles são características de uma entidade? Todos eles são características de uma entidade, né? Porque nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, apelido e senha são informações sobre o usuário. Então, nós vamos colocá-los como atributos da classe usuário. Como eu quero encapsular, vou colocar todos no modo privado, por isso o símbolo menos. Em seguida, então, eu vou colocar cada um dos atributos, né? 2 pontos, o tipo. Então, nome é um string, sobrenome é uma string, data de nascimento é do tipo date, e-mail é do tipo string, apelido é do tipo string e senha é do tipo string. Bom, como eles estão encapsulados, eu vou precisar criar os métodos gets e sets dele, né? Para a gente poder obter as informações. Por exemplo, se eu quero listar os usuários do meu sistema ou a partir de um blog, né, saber quem é o usuário, o nome deste usuário. Então, eu preciso acessar, olha, tem uma postagem, então estou navegando o blog, está mostrando as postagens e quero que apresente um nome. Então, eu vou precisar de chamar o método getNome, que retorna uma string. Em certos momentos, eu posso precisar alterar o nome do meu usuário, por exemplo, no momento de atualização do cadastro. Então, eu coloquei setNome, poder possibilitar alterar o valor do atributo nome e vai receber um novo nome como parâmetro. Realizado o processamento, não é necessário retornar dados. Então, por isso, eu coloquei como void, quer dizer que ele não vai retornar valor. E assim eu fiz também para todos os outros atributos que eu defini para a classe usuário. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas professor, lá estava dizendo que o apelido tem que ser único. Como é que podemos fazer no diagrama de classes? Bom, eu vou precisar então de um processo para verificar se um determinado apelido está disponível. Então, eu posso fazer com que o usuário, a classe usuário, verifique a disponibilidade aqui do apelido. Desculpa o meu erro aqui, né? Acabei colocando login, mas o adequado é apelido. Então, verificar a disponibilidade do apelido, que é o que ele vai utilizar para fazer o login. Tá? E para saber se está disponível, eu preciso saber qual é o apelido, né? Aqui eu coloquei login, qual é o apelido, ok? E aí vai retornar um valor booleano, verdadeiro se estiver disponível e falso se não estiver disponível. Bom, então veja, né? Para verificar disponibilidade, verificar é verbo, né? Então, por isso, eu traduzi isso no diagrama de classes como um método. E nós podemos dispor isso de tal forma que outras partes dos sistemas irão utilizar. Por isso, eu defini ele como público. Bom, agora você está se perguntando, e a multiplicidade, professor? Nós não temos que colocar, porque no vídeo anterior, lá tinha multiplicidade, né? Num dos vídeos que nós fizemos. E agora, eu não tenho que pôr? Tenho que colocar sim. Então, vamos lá? Então, pensando, né? O blog tem quantos donos? Apenas um. Então, aqui eu coloquei o número 1. Agora, um usuário pode ter quantos blogs? Está lembrado dos requisitos? 0 ou 1 blog. Ok? Bom, então nós temos que analisar o contexto e sair definindo a multiplicidade. Agora vamos considerar o blog. Em um blog, quantas postagens pode ter? Mínimas e máximas. Pode ter 0
ou várias. Pode ser um blog que ainda não tem mensagem, mas o blog pode ter 10, 15, 20, 30, 40, uma, duas, quantas mensagens foram publicadas pelo seu dono. Agora, pensando numa postagem, ela vai estar, né, disponível em quantos blogs? Aqui já não dá umas dicas, né? Tem que estar preenchido aqui, né? Bom, quer dizer o quê? Que a postagem vai pertencer a um blog. O blog vai ser uma composição de postagens. Bom, então aqui, uma postagem vai estar em apenas um blog. Então, nós não teremos blogs, a mesma mensagem, né, em vários blogs. Apenas em um blog, que é o blog do autor que escreveu aquela postagem. Bom, agora nós vamos analisar postagem com comentário. Quantos comentários você acha que uma postagem tem que ter? Pode ter nenhuma, porque ninguém fez nenhum comentário ainda. Ou pode ter uma, duas, três, vários comentários. Então, aqui, postagem pode ter 0 ou vários comentários. E um comentário se refere a quantas postagens? Bom, há uma postagem, posso publicar, né, há uma postagem. E posso publicar um comentário sem estar relacionado a uma postagem? Não, né? Então, aqui é o número 1. Então, um comentário se refere a uma única postagem. Agora, o comentário foi feito por alguém, por um usuário ou por vários usuários. No nosso contexto, um comentário é feito por um usuário. E o usuário, quantos comentários ele pode publicar no nosso sistema? Então, ele pode publicar nenhum, que ele não quis comentar nenhuma postagem, ou várias, né? Então, 0, asterisco. Um usuário pode publicar 0 ou vários comentários em uma postagem. Bom, agora, a parte que estava aqui sumida, né? Estava ali no diagrama, né? Que se refere à mídia. Uma postagem pode ter quantas mídias de texto, imagem e vídeo? Bom, ele pode ter uma ou várias. Se não tiver nenhuma, fica estranho, porque não vai ter a postagem, correto? Porque é uma composição. Ele pode ter uma ou várias mídias. Pode ser um texto com uma imagem, um texto com 3 imagens, um texto com uma imagem e um vídeo. E isso é permitido por meio da herança. E uma mídia pode estar em quantas postagens? Observe aqui o diamante pintadinho em uma postagem, né? Então, uma determinada mídia vai estar em uma postagem. E então, nós concluímos a inserção da multiplicidade em cada um dos relacionamentos, cada uma das associações. E agora sim, nós temos um diagrama de classes mais complexo do que o que nós fizemos no vídeo anterior, em que nós temos um conjunto maior de atributos. Tá vendo? Cada classe possui os seus atributos, possui associações com outras classes, e as associações podem possuir rótulos, uma classe pode desempenhar um determinado papel naquela associação, mas principalmente definir a multiplicidade das associações. Bom, então lembre-se dos passos, né? Eu identifico os substantivos que estão no meu texto. Eu excluo os substantivos repetidos, né? Ou então aqueles que significam a mesma entidade. Por exemplo, postagem e mensagem se referiam à mesma entidade. Eu separo os substantivos que representam objetos, que são as entidades do nosso mundo, dos substantivos que representam características de objetos. Por quê? Os que representam as entidades viram classes, e os substantivos que representam características dos objetos vão virar atributos das referidas classes que representam aquelas entidades. Bom, depois eu identifico os relacionamentos entre as classes, né? Então eu associo as classes conforme o meu texto, eu vou analisando ele
qual classe vai estar associada com qual classe, né? Qual entidade precisa estar relacionado com a outra entidade. Identifico os verbos em seguida, para a partir dos verbos identificar processos que precisam ser realizados no meu sistema, que serão ações que serão mapeadas em métodos nas classes. E aí eu também defino as multiplicidades dos relacionamentos. E eu tenho um diagrama de classes completo ali na nível de análise, né? Porque aqui nós estamos analisando os requisitos e criando uma representação visual por meio do diagrama de classe para esses requisitos, né? Bom, esses passos, como a gente viu nesse vídeo, não necessariamente precisam ser sequenciais, né? Eu posso executar 1, 2, 3, né? 4, 5, chega no 6, eu volto para o 3, ou então eu posso pegar do 4, né, e volto para o 3, porque eu vou analisar uma outra parte do texto e vou realizando várias vezes essas etapas. Então eu posso ir e voltar aqui conforme a quantidade de texto que eu estou analisando naquele momento. Né? Eu posso definir as multiplicidades dos relacionamentos e depois voltar aqui para o 3, ou deixar para identificar os verbos e traduzi-los em métodos posteriormente. Então aqui não necessariamente existe uma sequência, mas aqui define uma linearidade que é legal você seguir quando for identificar entidades, características das entidades, as relações das entidades e representá-los em um diagrama de classes.